Olá pessoal, eu sou Isabela, fisioterapeuta e parte do time Gas Live. Hoje nós vamos conhecer mais sobre a funcionalidade do concentrador portátil Freestyle da Care. Antes da gente iniciar esse vídeo, não deixe de se inscrever no canal para acompanhar as nossas novidades. O Freestyle veio como um novo padrão de concentrador portátil. Nós temos um equipamento leve e muito prático. Na vista frontal desse equipamento, nós podemos observar o botão para liberação do módulo de bateria, o compartimento onde a gente encaixa o cabo de alimentação, os filtros, que podemos ver nos dois lados, a entrada da cânula e saída do oxigênio, dois encaixes para a alça de transporte, ainda podemos observar na visão frontal as duas peneiras e a saída de ar. Na parte superior do equipamento, nós temos o botão de menu, o botão de energia, o visor, que ocupa uma área bem ampla no equipamento, e os botões para aumento e para reduzir o fluxo que está indo para esse paciente. Com o visor ligado, nós temos o percentual de bateria e aqui a forma de visualização dessa bateria. A configuração de pulso que esse paciente está. Caso o modo AutoSat esteja ligado, ele vai aparecer aqui logo embaixo. O índice que indica se esse oxigênio está sendo entregue para o paciente. E caso a gente tenha algum alarme disparando, vai aparecer nesse espaço aqui na tela. Nas especificações técnicas desse produto, nós temos um concentrador que opera no modo pulsado, ou seja, ele vai entregar oxigênio quando o paciente realiza uma inspiração. E nós temos 5 doses de pulso para esse equipamento, sendo a primeira 210 ml, a segunda entrega de 420 ml, a terceira 330, a quarta 840 e chegando na definição 5 de 1050 ml por minuto. Com essas diferentes doses, nós conseguimos trabalhar com diferentes perfis de paciente. Nós temos um equipamento bem pequeno, leve para esse paciente conseguir carregá-lo para onde ele for, bem silencioso e com uma sensibilidade bem alta. A autonomia da bateria, nós temos um módulo de 8 células de bateria, que dura até 8 horas, e uma bateria de 16 células, que dura até 16 horas. Isso dependendo da configuração que o equipamento está e da utilização desse paciente. A alimentação, nós temos o cabo e a fonte, e também, junto com o equipamento, nós temos uma fonte para carregamento em automóveis. A garantia pela Gas Live de 3 anos, incluindo as peneiras, e 1 ano para a bateria e as fontes de alimentação. Então, as características desse produto. Como eu comentei, nós temos diferentes tecnologias para garantir que esse paciente vai receber um O2 e que isso vai ser suficiente na situação que ele precisa. Nós temos 3 algoritmos que trabalham para que essa função seja exercida. O primeiro é o AutoSat, que é uma tecnologia exclusiva da Care, a Autodose e o UltraSense. Nós vamos falar sobre cada um desses recursos de agora em diante. Então, como eu comentei também, os débitos flexíveis permitem que a gente atenda uma gama muito extensa desses pacientes, porque a gente tem uma dose que começa em 210 ml e consegue chegar até 1050 ml por minuto. Temos um equipamento compacto e leve, fácil adaptação para o paciente, porque ele possui um design ergonômico. Ele faz essa curva aqui que se adequa ao corpo do paciente. A autonomia da bateria para o dia todo. Esse paciente, dependendo da configuração que ele estiver e da sua bateria, ele consegue passar o dia todo fora de casa. Silencioso, uma tela de fácil leitura e com informações claras. Além disso,
O visor do equipamento ele brilha no escuro para facilitar essa visualização e também pode levar consigo em viagens aéreas, utilizar dentro de aviões. Ele atende todos os requisitos. Temos a confiabilidade e a fiabilidade da marca. A Care é líder no setor, muito conhecida. Uma garantia que atende um prazo que hoje no mercado só a Care fornece, que são os 3 anos de garantia para o dispositivo, incluindo as peneiras, e um índice de manutenção reduzida. Então, a gente vai falar um pouco sobre os diferenciais desse equipamento, começando com o que a Care fala, que é a entrega mais oxigênio comparado aos concorrentes. Nós temos aqui um gráfico que apresenta a frequência respiratória do paciente pelo volume de oxigênio entregue por minuto. Aqui nós temos o comparativo com as marcas mais comumente encontradas no mercado. E a gente pode observar o quê? Quando o paciente começa a ter um aumento da frequência respiratória, os outros equipamentos eles não conseguem se adequar a esse aumento de frequência. Ou seja, você configura o equipamento e o paciente vai estar recebendo aquela dose de oxigênio que você configurou. Quando nós temos o mecanismo do equipamento da Care ligado, ele consegue fazer um ajuste no volume de oxigênio entregue para esse paciente. Essa função é o AutoSat, tecnologia exclusiva da Care, que permite uma adequação do volume de O2 entregue para esse paciente para que ele não desature. Esse recurso permite que o paciente tenha uma boa entrega de volume de O2, a fim de manter ele saturando acima de 90%. Como a gente pode ver também nesse gráfico, quando o paciente aumenta a frequência, a tendência dos outros equipamentos é não conseguir acompanhar o volume que esse paciente precisa. O Freestyle da Care, ele consegue manter esse volume entregue. Junto com o AutoSat, nós temos o recurso do UltraSense, que é um recurso de detecção sensível da inspiração desse paciente. Ele pode ser ajustado em 5 níveis, sendo o menos sensível e o 5 mais sensível. Com isso, nós temos um maior aproveitamento do O2 entregue por esse paciente. Os outros equipamentos que a gente encontra no mercado realizam essa entrega de O2 de forma um pouco mais tardia, o que não leva a um aproveitamento tão adequado do volume de O2 entregue. O terceiro algoritmo que nós temos é o autodose. Caso o seu paciente passe por um episódio de apneia e não realize uma inspiração em 20 segundos, o equipamento ele vai entregar uma dose mínima para esse paciente dentro daquele parâmetro que ele está ajustado. Para fortalecer, tudo que a gente vem falando, é o único equipamento hoje no mercado que tem um ajuste do bolus, do volume de O2 entregue para esse paciente. Ele pode alterar a frequência que o equipamento vai mandar mais volume para ele. Ele não vai alterar a dose, ele vai tentar chegar num volume que seja o adequado para aquele paciente. Então, a gente fala que esse equipamento veio para elevar os padrões dos concentradores portáteis. Tem uma detecção da respiração muito sensível, um visor colorido que brilha no escuro, formato ergonômico que se adequa à anatomia do paciente, garantia de 3 anos, incluindo as peneiras, uma excelente autonomia de bateria, a titulação automática baseada na frequência respiratória, pequeno, um bom volume de entrega, chegando até 1.050 ml por minuto. Temos a telemedicina, que já funciona em alguns outros países e que está em desenvolvimento. Em breve estará liberada aqui também para a gente, com um equipamento bem leve dentro das adequações do mercado. Com o equipamento ligado, a gente pode observar o status, o ciclo da bateria e também a versão do software desse equipamento. Navegando pelo menu, nós podemos ativar a função do modo de voo. Nós conseguimos configurar o nível de sensibilidade. Então, conforme eu falei, 1 sendo menos sensível e o 5 mais sensível.
e também configurar neste equipamento se o AutoSat estará ligado ou desligado. Vale ressaltar, nós temos duas tabelas aqui. Conforme a frequência respiratória aumenta, o volume entregue para esse paciente em cada dose, com o AutoSat e com ele desabilitado. Caso esse paciente já esteja utilizando doses mais elevadas, o AutoSat não consegue realizar uma entrega tão maior do que esse paciente já tem. Mas em níveis menores, como o 1, o 2, o 3, nós conseguimos observar que esse volume garantido auxilia muito o paciente conforme a sua respiração aumenta, a sua frequência respiratória aumenta. Quando o recurso do AutoSat está desligado, o aparelho não faz essa adequação de volume e acaba operando como a maioria dos concentradores que a gente conhece e tem hoje no mercado. Então, o equipamento tem os alarmes visuais e sonoros, sendo de temperatura elevada da bateria, alta e baixa temperatura, alta e baixa pressão. Quando ele não detecta respiração, tem um aviso de bateria fraca ou desativação, alarme de baixa concentração de O2, quando há uma obstrução no fluxo, de frequência respiratória alta e de falha na ventoinha. Você vai receber o seu equipamento com um concentrador de oxigênio portátil, uma bolsa para transporte, a alça, uma unidade de bateria de 8 células, a fonte de energia e o cabo de alimentação e também a fonte para carregamento em automóveis e o manual do utilizador. Nós temos alguns acessórios que podem ser adquiridos à parte. Seria uma unidade extra da bateria de 8 células, a unidade de bateria de 16 células, um carregador de bancada e também a bolsa porta-tudo para os acessórios. Nesse vídeo, nós conhecemos as funcionalidades do concentrador portátil Freestyle da Care. Não deixe de curtir, compartilhar esse vídeo. Caso tenha alguma dúvida, deixe aqui nos comentários e se inscreva no canal para acompanhar as nossas novidades. Obrigada!